Vamos lá resolver a última questão. Na questão 3, o que tem dizendo? Existem duas substâncias orgânicas com a fórmula molecular C3H6O2. Com base nessa afirmação, escreva a fórmula estrutural que representa cada uma dessas substâncias, dê seus nomes segundo a convenção da IUPAC e indique qual a isomeria está ocorrendo. Então, o que a gente tem que observar? Ela tem 2 oxigênios. Então, vamos lá. Quais são as funções que a gente estudou? A gente estudou a função álcool, função amina, amida, fenol, enol, cetona, éster, éter, aldeído, ácido carboxílico, deixa eu analisar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente já tem as 10 funções que foi estudada em sala. Na função álcool, é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, só tem um oxigênio, então não é álcool. Amina é quando eu tenho o nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica e não apresenta carbonila, aqui nem oxigênio tem. Na função amida, o que eu tenho? Nitrogênio ligado a carbonila, mas se a gente analisar na fórmula molecular não tem nitrogênio e aqui eu só tenho um oxigênio, então não é. No fenol é quando eu tenho o anel aromático ligada ao grupo hidroxila. E se a gente observar, aqui eu só tenho um oxigênio, também não é fenol. O enol é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono que está fazendo a dupla ligação. Se a gente analisar, só tem um oxigênio, então não é a função enol. Cetona é quando eu tenho a carbonila entre cadeias carbônicas, então aqui só tem um oxigênio, não pode ser cetona. Já na função éster, o que eu posso observar? Aqui eu tenho 2 oxigênios. Então aqui, possivelmente, eu consigo formar CH3H6O2. Se a gente analisar aqui, eu já tenho 3 átomos de carbono, 2 oxigênios, só falta analisar se corresponde ao total de hidrogênio. Éter é quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo, então aqui só apresenta um oxigênio, não pode ser essa função. Aldeído é quando eu tenho o hidrogênio ligado a carbonila, então observe que aqui eu só tenho um oxigênio, não pode ser um aldeído. E no ácido carboxílico, o que a gente pode observar? Para ser um ácido carboxílico, eu tenho que ter o grupo hidroxila ligado a uma carbonila. Então, aqui tem 2 oxigênios. Então, possivelmente, só pode ser essas estruturas. Vou até colocar aqui um pouco maior. Então, vamos lá. Tenho aqui a função éster. E aqui eu tenho a função ácido carboxílico. Aí vamos analisar agora. 1, 2, 3 carbono, C3. 1, 2, 3 carbono, C3. Então, possivelmente pode ser essas estruturas. Vamos analisar os hidrogênios.
A gente sabe que carbono só faz 4 ligações, esse aqui só está fazendo uma, para 4 falta 3. Esse carbono aqui já está fazendo 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse carbono aqui só está fazendo uma, para 4 falta 3. Esse carbono aqui na outra estrutura só está fazendo essa ligação, para 4 falta 3. Esse aqui está fazendo 1, 2, para 4 falta 2. Esse outro está fazendo 1, 2, 3, 4, já está ok. Então, vamos analisar. 3 com 3, 6. E 2 oxigênio. Então, a fórmula molecular bateu. Aqui, 3 com 2, 5, mais 1, 6. H6 e 2 oxigênio. Então, observe, a fórmula estrutural é diferente, mas a fórmula molecular é igual. E ele pediu justamente isso. Qual isomeria está ocorrendo? Isomeria. O que é isomeria? São substâncias que apresentam diferentes fórmulas estruturais, mas são iguais na fórmula molecular, que foi o que aconteceu aqui. E se a gente observar, aqui eu tenho a função éster e aqui eu tenho a função ácido carboxílico. Então, está ocorrendo uma isomeria plana, que é classificada como isomeria de função. Porque eu tenho funções diferentes, certo? Então, aqui está ocorrendo uma isomeria plana, e a isomeria plana é dividida em 3, cadeia, posição e função. Nesse caso aqui, como são funções diferentes, isomeria de função. Na questão também pedi a nomenclatura. Então, como é que eu faço a nomenclatura? No caso do éster, eu vou para a parte que é derivada do ácido. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, et, somente ligações simples, an. Só está ocorrendo ligações simples entre carbonos. Como é a função éster, agora eu escrevo o termo oato. De, na extremidade que é derivada do álcool, só tem um carbono. Então, se só tem um, o prefixo é met. E a terminação, ila. Então, aqui a gente tem o etanoato de metila, que é essa estrutura. Nomenclatura do ácido eu vou fazer aqui embaixo. Como é um ácido, já começo escrevendo o termo ácido. E agora eu vou para a parte, contar os carbonos. Tenho 1, 2, 3. Então, prop. Prefixo prop. Só está ocorrendo ligações simples. Infixo an. E como é um ácido, a terminação é oico. Então, aqui eu tenho o ácido propanoico. Com isso, a gente conclui esse exercício.